Olá, alunos, a paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui, nessa sexta-feira de Páscoa, reunidos para a nossa última videoaula de escatologia, a aula número 5. Esse é o quinto vídeo que gravamos sobre a matéria escatologia e nesta aula vamos encerrar esta matéria. Deus abençoe a você que está acompanhando essas videoaulas desde a primeira, nesse momento diferente, difícil que estamos vivendo, mas temos certeza, temos fé em Deus que logo mais estaremos estudando presencialmente as nossas matérias. Vocês têm aí o livro de escatologia e nós vamos lá para o capítulo de número 10, que chama-se O Julgamento Final. É a última matéria da nossa aula de escatologia. Antes de iniciarmos esta aula, que será uma aula um pouco mais extensa, há muita coisa para ser falado aqui, nós queremos estar orando. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, por estarmos mais uma vez aqui na tua presença, Senhor, para gravar essa videoaula, pedindo, Senhor Deus, que a nossa voz alcance os teus filhos nesta tarde, Senhor, que sejam todos abençoados por esta palavra. Senhor Deus, nós suplicamos a tua proteção, a tua graça, que o Senhor livre a cada um de nós do mal. Guarda as nossas famílias também, Senhor Deus, sobre nossa necessidade, ó Pai, abençoa a nossa igreja, abençoa a nossa nação, Senhor. Afasta, Senhor Deus, de nós, ó Pai, esse momento difícil, Senhor Deus, essa mortandade. Senhor, tem misericórdia da tua nação, deste país, Senhor, porque a tua igreja ainda está aqui na terra. Assim, Senhor Deus, nós te pedimos que abençoe a cada um nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, iniciando a nossa aula de hoje, vamos falar sobre o último tópico do nosso estudo, que é sobre o julgamento final, ou como alguns dizem, juízo final, ou grande trono branco. Pegue seu livro aí, página de número 119, o julgamento final. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Falamos nas últimas aulas sobre os sinais dos tempos, depois as 70 semanas de Daniel. Falamos sobre o arrebatamento da igreja, dando início à última semana de anos. Falamos sobre o juízo das obras, o tribunal das obras, as bodas do Cordeiro. Aqui na terra, a grande tribulação, dividida entre tribulação e grande tribulação. 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação. O final da tribulação, a descida de Jesus em glória junto com a igreja para julgar as nações, a batalha de Armagedon, quem estará nessa batalha, quem é que vai guerrear contra os santos, que é Israel, qual o papel do anticristo, do falso profeta nisso, qual o papel da igreja que descerá com Cristo, quem ressuscitará no final dessa tribulação. O Senhor, então, logo após a batalha do Armagedon, implantará na terra o milênio. Na última aula falamos sobre o milênio. Quem viverá no milênio? Qual o papel da igreja? Que pessoas haverá no milênio? O que acontecerá? Qual o papel de Satanás no final do milênio? A batalha de Gog e Magog. E após a batalha de Gog e Magog, a destruição e o aprisionamento de Satanás para sempre no inferno, no lago de fogo e enxofre, onde já estão lá a besta e o falso profeta. Nós entramos então no grande julgamento, no juízo final, no grande trono branco. O nosso livro, o início diz assim: o juízo do grande trono branco. Após esse juízo, a humanidade inteira entrará na eternidade, permanecendo os homens na situação determinada pelo modo como cada um viveu diante de Deus neste mundo, para que todas as coisas sejam feitas às claras e para que não possam existir dúvidas, serão todos chamados a comparecer diante do grande trono branco, para ouvirem
pessoalmente da boca do grande juiz, palavra decisiva. Então, nós já sabemos que nesse tribunal, nós já temos uma certeza. Quem é que estará nesse tribunal? O Senhor Deus, Jesus Cristo, estará julgando todos os seres humanos. A igreja não passará mais por julgamento. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A igreja assistirá apenas esse julgamento, não é? Mas temos certeza de quem estará nesse julgamento. Os perdidos, os salvos que morreram sem salvação, desde Adão até este dia, eles ressuscitarão para receber uma sentença a qual eles já cumprem. Mas esses que ressuscitarão, entre esses haverá, parece-nos, outro tipo de julgamento. Vejam lá. Letra A. Vamos iniciar. No fim dos tempos haverá um grande julgamento. As profecias falam claramente de um dia de juízo. As profecias do Velho Testamento falam deste julgamento, né? Há vários textos aí. Vamos ler apenas um. É Daniel capítulo 7, versículo 11. A palavra do Senhor está escrito lá, Daniel, capítulo de número 7. Ah, que minha Bíblia não tem Daniel. Capítulo de número 7, versículo 11. Diz a palavra do Senhor assim, 7:11. Eu vou ler na versão atualizada. Daniel capítulo 7, verso 11. Há outros versículos que você deve ler. Diz a palavra do Senhor: continuei olhando por causa do som das palavras arrogantes que o chifre proferia, o anticristo. Fiquei olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhe tirado poder e o domínio, mas foi-lhe dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Descobrimos aqui que esse versículo não diz nada a respeito do juízo final, né? Vamos ler Isaías 1, 27 e 28. Fizemos agora uma grande descoberta. Esse versículo não fala nada do juízo final. Mas Isaías 1, 27 e 28 diz a palavra do Senhor: Sião será redimida pelo direito e os que se arrependem pela justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos e os que deixarem o Senhor perecerão. Grande julgamento. Seria importante lermos mais um versículo, né? Vamos ler o Salmo 50, de 1 a 6. Salmo 50, de 1 a 6. Salmo de número 50. Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o oriente até o ocidente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. O nosso Deus vem e não guarda silêncio. À frente dele vem um fogo devorador, e ao seu redor ruge grande tormenta. Ele intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Ele diz: congreguei os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque ele é o próprio Deus que julga. Escuta, meu povo, eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra você. Eu sou Deus, o teu Deus. Versículos que falam sobre o julgamento das grandes nações, julgamento sobre todos os povos, né? No nosso livro diz que também Jesus anunciou um juízo vindouro, né? Anunciou o juízo vindouro.
Vamos ler Mateus 10 e 15. Na introdução do nosso assunto, Mateus 10 e 15. Diz a palavra do Senhor, Mateus 10 e 15. Em verdade lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Muito bem. Jesus falando do dia do juízo. Os apóstolos também anunciaram o julgamento vindouro. Hebreus 9, 27 e Romanos 2 e 16, Paulo afirmou que a ressurreição de Jesus é a garantia de que o julgamento se realizará. Atos 17, de 25 a 31, é importante lermos textos, é importante que você em casa leia os textos mencionados no nosso livro. Atos 17, de 25 até 31, diz a palavra do Senhor. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem Deus, se porventura tateando o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados em arte pela imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena às pessoas em todos os lugares que se arrependam. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu, Cristo. E deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Claro que Deus escolheu a Cristo para julgar a todos. A Bíblia diz que esse julgamento será no fim. 1 Coríntios 15 e 24 é o texto aí mencionado para a nossa leitura. 1 Coríntios 15 e 24. Diz a palavra do Senhor. E então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus ao Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Vemos, se o escritor Lucas diz aqui que o último inimigo é a morte, é claro que para vencer a morte, teremos que viver na eternidade. Vamos em frente. Quem será o juiz desse grande julgamento? Cristo, né? Acabamos de ver aqui que ele ressuscitou Jesus dentre os mortos para que seja o juiz desse julgamento. Haverá um julgamento, o juiz é Cristo, ele diz aqui, Deus Pai é juiz, mas ele entregou ao Filho todo o juízo. Assim o mesmo Jesus que fora o Salvador dos homens, que da terra tinha poder para perdoar pecados, será juiz. Aqui Jesus afirmou, vinde a mim todos, e disse também, tampouco eu te condeno, porque ele fora dado por Deus como propiciação pelos pecados. Jesus veio como Salvador, na sua primeira vinda, como homem, mas na sua segunda ele virá como juiz da terra. Juiz. A autoridade do juiz, convocando todos à sua presença para serem julgados, fará executar a ressurreição dos mortos. Veja lá.
Jesus disse que todos os que estiverem nos sepulcros ouvirão a voz do Filho do Homem. Agora a ressurreição será em duas fases distintas. Então o Senhor dará uma ordem, ressuscitarão todos os mortos, como está escrito em João 5:28. Veja, a morte deu todos os mortos que nela havia. Isso é uma redundância, claro. Os sepulcros se abrirão, os mortos ressuscitarão. Assim como os corpos mortos dos santos foram ressuscitados no arrebatamento, também os corpos dos perdidos e dos outros que serão julgados também ressuscitarão, todos os ímpios que morreram em seus pecados. Enquanto viviam na terra pelo corpo do pecado, serviram ao pecado. Agora esses ímpios ressuscitarão como salvos num corpo imperecível, mas carregado do pecado. Todos os corpos dos salvos que morreram durante o milênio ressuscitarão nesse julgamento, mas este sim com um corpo de glória. Então vejam, haverá uma classe de pessoas que vai ressuscitar no juízo final. Todos os perdidos de todos os tempos, com um corpo que não vai se corromper, mas um corpo de pecado, não como o que a igreja recebe no arrebatamento, é um outro corpo. E haverá também a ressurreição daqueles que morreram no milênio, mas morreram salvos, os que no milênio receberam Jesus como Senhor, como governante, num corpo de glória. Número 2, o Hades deu os mortos que nele havia. Os espíritos dos ímpios estão no Hades. Os irmãos lembram que nós estudamos sobre esse assunto uma vez e dissemos que após o arrebatamento, que antes da morte de Jesus, antes da ressurreição, todos iam para o mesmo lugar, o Hades. Na parábola da passagem do rico e Lázaro, vemos que de um lado ficava o seio de Abraão e do outro o lugar de tormento, onde o rico estava, e que Lázaro estava no seio de Abraão. E após a ressurreição de Cristo, Cristo mudou essa situação, levou os salvos para a presença de Deus, para o paraíso, e os mortos perdidos continuaram no Hades. Então o Hades dará os seus mortos. Os espíritos dos mortos estão no Hades, aguardando a ressurreição para a condenação. Diante da convocação de Jesus, o Supremo Juiz, estes espíritos deixarão o Hades para saírem aos seus corpos ressuscitados, numa ressurreição para vergonha e desprezo eterno. Suas consciências estarão lembrando de todos os males que praticaram enquanto viverão na terra. É lógico que aqui eles vão se lembrar que recusaram o evangelho, que preferiram crer em Satanás, que ignoraram a pregação da palavra de Deus, que viveram como se Deus não existisse. Há vários grupos de pessoas como que vemos hoje. Hoje há pessoas que sabem que Deus existe, mas não querem sujeitar-se a Ele. Existem aqueles que ignoram a Deus, que fazem questão de não reconhecer a Deus, sabem que Deus existe, mas o ignoram. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 1. Conhecem o juízo de Deus, mas praticam o mal. Há os satanistas, aqueles que decidiram servir a Satanás. Há os que zombam de Deus. Há os que zombam dos crentes. Há os que zombam da palavra. Há vários grupos de pessoas hoje que naquele dia estarão sendo condenadas. E estão no Hades. Suas consciências estarão lembrando de todos os males que praticaram enquanto viviam na terra. Os que comparecerão diante do trono branco para julgamento, esses que comparecerão, quem são? Todos os ímpios que morreram, presta atenção, isso cai na prova, todos os ímpios que morreram, desde o princípio da criação até o fim do milênio, até aquele dia, ou seja, de Adão até aquele dia, ressuscitarão nesse dia e todos comparecerão juntamente diante do trono branco. Ali estarão Caim, Judas Iscariotes, Pôncio Pilatos, Herodes, Hitler, Stalin, Mao Tse Tung, grandes homens que já estão no Hades, grandes pecadores.
e todos os outros pecadores que morreram sem salvação desde o princípio do mundo. Também aqueles que durante a grande tribulação tomaram sobre si o sinal da besta, e ainda os que acompanharam Satanás na última revolta. Então aqueles que receberam o sinal da besta, que lutaram contra Israel e foram destruídos por Cristo na sua segunda vinda, aqueles que acompanharão Satanás no final do milênio, todos eles estarão no mesmo grupo. No fim, todos esses ressuscitarão e comparecerão diante do tribunal. Todos os salvos que morreram durante o milênio também estarão aí. Os salvos que morreram durante o milênio vão ressuscitar no juízo final. Outro grupo que haverá, então já é o segundo grupo. Os perdidos de todos os tempos, desde Adão até aquele dia. Os salvos que morreram no milênio. Terceiro grupo, todos os que ainda estiverem vivos no fim do milênio, quer salvos, quer ímpios, também comparecerão. Certamente irão morrer para depois ressuscitar, mas cremos que receberão corpos imperecíveis para a vida ou para a morte, assim como os salvos receberam corpos glorificados na vinda de Jesus. Num dado momento, aquilo que é passageiro deixará de existir. Surgirá a eternidade, pois a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Eles ressuscitarão num corpo, uns o corpo glorioso e outros o corpo de pecado. Os anjos caídos também serão convocados para receber seu julgamento. Veja, aqui os demônios serão julgados, os anjos caídos. Uns que estiverem soltos, e outros serão soltos servindo ao diabo, mas todos serão julgados. Uns que ficaram presos, que ficaram soltos, todos os anjos caídos estarão diante desse tribunal. Quem mais? Todos comparecerão diante do grande trono branco. Todos, né? Será uma visão majestosa e muito imponente. A terra e os céus fugirão da presença desse trono, e o trono não poderá ser construído sobre a terra. Provavelmente será instalado em algum lugar das regiões celestiais. Será um trono importante, muito importante, porque o juiz será grande e glorioso. O trono resplandecerá de brancura, pois a santidade e a presença, a justiça de Deus assim exigem. Que seriedade! O supremo juiz assentado sobre o trono e a igreja glorificada e vestida de branco, pronta para atender suas ordens, e perante o trono bilhões e bilhões de anjos para serem bilhões e bilhões de homens e anjos para serem julgados. Muito bem. Próximo ponto. Seria o número 4, aí houve um erro. Deus executará juízo sobre a terra, queimando-a. Agora, nesse momento, Deus vai queimar a terra. Vocês se lembram de um corinho antigo? Eu não sei se vocês se lembram, né? Alguns devem se lembrar, que dizia assim: quando esta terra for pegar fogo, aonde é que tu vais morar? Quando essa terra for pegar fogo, aonde é que tu vais morar? Eu vou com Jesus, eu vou com Jesus, eu vou com Jesus morar lá no céu. Eu vou com Jesus, eu vou com Jesus morar. Não ficará nem raiz nem rama, aonde é que tu vais morar? Não ficará nem raiz nem rama, aonde é que tu vais morar? E assim o corinho, falava. Deus executará juízo sobre a terra queimando-a. De sua presença fugiu a terra e o céu.
A respeito disso, lemos em 2 Pedro 3, 7, 12. Um grande estrondo de Deus assolará a terra e o céu. Jesus disse, céu e terra passarão. A terra que vemos hoje, irmãos, ela será queimada, pois foi nela que os homens pecaram. O céu será queimado também, ou as alturas, né? O espaço. Pois serviu de quartel-general o diabo e os seus anjos. A finalidade desta catástrofe é criar novo céu e nova terra. Então a terra será destruída, o espaço, tudo que existe, e Deus criará novo céu e nova terra. 2 Pedro 3, de 7 a 12. Interessante, né? Pouca gente fala sobre esse texto. 2 Pedro 3, de 7 a 12. Quando vemos aqui que o Senhor vai queimar e destruir tudo que existe e fará nova criação. 2 Pedro 3, de 7 a 12. Diz, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo, que é isso que nós estamos falando, e a destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao conhecimento, ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Então o Senhor vai destruir todas as coisas e criará novo céu e nova terra. Que visão majestosa e que prova de poder sem limite. Multidões incalculáveis diante do grande trono branco para serem o céu e a terra, para verem os céus e a terra ardendo em fogo. Toda aquela grande multidão estará muda, guardando respeito pela santidade do momento, a seriedade do momento. E ouvirão a sentença da boca do juiz, cuja voz será como o som de muitas águas. Como se processará esse julgamento? A sentença será totalmente justa, feita de acordo com o que tiver sido escrito nos livros de Deus acerca dos homens. Agora aqui, presta atenção, coisa importante, hein? Aqui, o apóstolo Paulo, estudamos o livro de Romanos e vimos que a possibilidade de um julgamento por obras, pela consciência, pela revelação que as pessoas tiveram de Deus, a possibilidade de um julgamento que vá avaliar como cada pessoa reagiu diante da revelação que recebeu de Deus. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 1. Então pode haver um livro das obras. Veja, nada se fará ao acaso, nenhum julgamento será coletivo, tá vendo? Todos comparecerão individualmente diante do trono. Isso é mais um ponto que nos leva a crer nesse julgamento pelas obras ou pela consciência. E todos serão julgados segundo a situação espiritual de cada um, tal como registrado nos livros de Deus. Pelo menos 2 livros serão abertos como autos naquele tribunal. Todos os que ali estiverem para serem julgados encontrarão seu nome em um dos livros, ou no livro da vida, ou melhor, no livro das obras, onde estão registradas as obras dos homens e o seu procedimento na terra, ou no livro da vida. Vamos falar um pouco sobre esses livros. O livro das obras. A lei, segundo a qual todos serão julgados, é a palavra de Deus. O Senhor Jesus é o legislador e o juiz. Tudo o que os homens fizeram violando a palavra foi registrado no livro das obras. A Bíblia diz que até as palavras ociosas que os homens pronunciarem estarão registradas.
para que no dia do juízo se exija prestação de contas por cada uma delas. Tudo está gravado, nada foi esquecido. Todas as más obras virão à luz como uma acusação contra os seus autores. Os que buscarem o perdão de Jesus enquanto viviam na terra, tiveram seus pecados e suas maldades riscada no livro das obras, pois está escrito: dos seus pecados, das suas prevaricações, não me lembrarei mais. Mas os que tiverem seus nomes escritos no livro das obras, esses recusaram o perdão e por isso serão julgados pelas obras que praticaram. Meus irmãos, é muito importante agora nós voltarmos lá em Romanos. Quando lemos, os irmãos lembram que nós falamos sobre esse assunto em sala de aula, quando vimos que o apóstolo Paulo estava dizendo que Deus se manifesta a todos os homens, que Deus se revela a todos os homens, né? Que nenhum homem é ignorante a respeito de Deus. Falamos, capítulo 1, versos 19 e 20, que as obras, que o poder de Deus são revelados através da criação, através da lei e através da consciência. E vimos também no capítulo 2, não é? Que os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Mas aqui no capítulo 2, no versículo de número 15, é importante lermos aqui, Romanos 2 e 15. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, e que é confrontado pela consciência deles e pelos seus pensamentos, quer acusando, quer defendendo-os. No dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos das pessoas, de acordo com o meu evangelho. O apóstolo Paulo está falando sobre este dia, sobre este tempo em que cada um vai ser julgado de acordo com a revelação que recebeu de Deus. Continuando, agora outro livro, o livro da vida. O livro da vida é o registro de todos os que aceitam a Jesus como Salvador, que por meio dele receberam a vida eterna. Já estão no livro da vida a igreja que foi arrebatada e aqueles que foram salvos na tribulação e os que foram salvos no milênio. Diante do trono branco estarão multidões incalculáveis que durante o milênio creram em Jesus e foram fiéis e permaneceram até o fim. Veja, os que morreram salvos no milênio, seus nomes estarão no livro da vida. Quando Satanás pela última vez rebelou-se contra Jesus, eles não acompanharam, agora estão diante do trono branco, sabendo que os seus nomes estão no livro da vida. Então, no livro da vida, só estará o nome das pessoas que aceitaram a Jesus, a sua soberania, o seu governo durante o milênio. Porque os que aceitaram a Jesus antes, o primeiro grupo já foi salvo na grande tribulação, no arrebatamento, é a igreja. Depois os que morreram durante a tribulação ressuscitaram e se juntaram à igreja. Os que foram salvos no milênio já estão com o seu nome escrito no livro da vida, e aquele que não estiver lá irá para o sofrimento. Esse é o grande julgamento que haverá naquele dia. Vejam, continuando. O juiz glorioso, Jesus Cristo, se manifestará com resplendor de sua glória. Seu brilho impregnará todos os que estiverem diante dele, pois está escrito que os seus olhos são como chama de fogo, que tudo manifestam. Então, com relação a isso, você pode ficar tranquilo, podemos ficar tranquilos, que Deus julgará-nos de acordo com a nossa consciência, com o nosso coração, nossa obediência, nosso reconhecimento, não é? Esse será o modo como o juiz julgará. E juiz, Deus, Cristo, é um juiz justo e ele conhece todas as coisas. Ninguém será condenado sendo inocente e ninguém será absolvido sendo culpado. Quando Isaías se viu na presença de Deus no santuário, sentiu seu pecado através da visão. Quanto mais Jesus trouxer as coisas, quando Jesus trouxer todas as coisas à luz, e quanto todos estiverem na sua presença pessoalmente, tudo será descoberto, ninguém escapará do juízo. Ainda na página 125.
Nenhum dos acusados terá advogado de defesa. Não precisa, né? Precisa de advogado, Deus sabe de tudo. Não haverá corpo de jurados, porque o Supremo Juiz é infalível. Ele próprio é a justiça. Nós já dissemos várias vezes, justiça de Deus. Deus não condena o inocente e não absolve o culpado. Todos os que estiverem perante ele para serem julgados terão lúcidas suas consciências. Então, é verdade que quando morrermos, guardaremos a nossa memória. Todos guardarão, inclusive os perdidos. Será como Abraão falou ao homem rico no Hades. Lembra-te da tua vida na terra, né? Tudo que Jesus disser encontrará eco nas consciências dos réus, e todos verão que o juiz não faz acepção de pessoas. Ali os reis e escravos estarão nivelados. Ninguém irá àquele tribunal de carruagem luxuosa. Todos são iguais perante Deus. Enquanto viviam na terra, todos os homens, sem exceção, foram convidados a aceitar a salvação. Mas fulano morreu sem conhecer o evangelho. Mas conhecia Deus, vimos isso em Romanos, e a sua justiça também foi revelada a todos. Agora todos serão julgados por terem recusado a graça divina. A sentença, página 126. Toda aquela grande multidão estará muda por causa da seriedade do momento. Eles ouvirão a sentença do juiz. Qual é a sentença? Vamos ver a sentença. Aqueles cujos nomes não estiverem escritos no livro da vida serão condenados a perder o céu. É comovente observar a palavra de Deus. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, Apocalipse 20:15, onde já está lá o Satanás, a besta e o falso profeta. Não está escrito que somente aqueles que mataram, roubaram, adulterados serão condenados. A condenação é para os que recusaram o perdão de Deus, que ele lhes ofereceu com mão estendida. Então não são só os criminosos, os maus, não. Tem muita gente boa que não quis saber de Deus. É gente boa, de boas obras, né? Mas conhecendo a verdade, não quiseram. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 1, 2 e 3. Quem não crer em Jesus está condenado. Igualmente todos os demônios e todos os pecadores serão condenados no mesmo lago de fogo. Muitos pretendem negar a existência do inferno, mas essa negativa não elimina o fato. Os que semearem na carne ceifarão corrupção. Embora saibamos que há diferentes graus de penalidade, né? Mas o certo é que uma sentença será comum a todos. Todos serão privados de entrar no céu. O comentarista está dizendo aqui que uns receberão punição maior que os outros, né? Serão lançados para longe da presença de Deus no inferno, todos. Uns sofrerão mais, outros menos. Com choro e gemido, os condenados confessarão que a sentença foi reta, justa e merecida. Que cena pavorosa! Que Deus nos guarde a todos debaixo do sangue de Jesus, para que possamos evitar o pecado que nos leva à perdição, a fim de que, permanecendo salvos, possamos salvar outros pelo poder do Evangelho. É muito sério isso, irmãos. Ainda mais no momento que estamos vivendo, né? Temos que ter muita certeza da nossa salvação, como através da palavra de Deus. Ela nos dá segurança. Aqueles cujo nome estiverem escritos no livro da vida serão convidados a entrar no céu. Que momento glorioso! O poder do sangue de Jesus é muito grande. Quando recebemos purificação no sangue, é tal que até na presença de Deus podemos permanecer de pé. Aleluia! Escatologicamente, acabamos de estudar o último ato que realizará neste mundo. Fim do julgamento, terminado o julgamento do trono branco, a humanidade então entrará aonde? Na eternidade. Os condenados que têm existência eterna permanecerão no lugar que Deus preparou para o diabo e seus anjos, longe da face divina. Os salvos que têm vida eterna estarão no céu, que para eles foi preparado por Deus.
O tempo deixará de existir, a eternidade começará, os remidos cantarão para todo sempre o seu louvor e a sua gratidão para com aquele que os comprou com o seu próprio sangue. Amém, irmãos? Então entraremos aí na eternidade. Eternidade com Deus e eternidade sem Deus. Para os salvos, eternidade com Deus. Para os perdidos, eternidade sem Deus. E aí o comentarista termina. Você e eu precisamos conservar-nos em Jesus para podermos cantar aquele hino para todo sempre. Amém. Muito bem, irmãos. Encerramos aqui, nosso estudo de escatologia. Eu quero dizer aos irmãos que acompanharam as aulas, que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Meus irmãos, qualquer dúvida, estamos à disposição no grupo da FAESP para os alunos da quinta-feira. Eu vou colocar os slides das aulas também, apesar de vocês terem aí os slides. E a partir de amanhã já estarei elaborando um questionário de umas 30 perguntas para que vocês preencham e provavelmente esse questionário valerá para a prova. Portanto, que Deus te abençoe a sua família nessa sexta-feira de Páscoa, que a graça do Senhor esteja sobre você e sobre sua família, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.